dois homens que estão na moto acabaram de pegar as chaves do cofre do posto com os assassinos do gerente. Um deles finge que está calibrando os pneus, enquanto o outro abre o cofre, pega R$ 8.000, coloca na mochila e foge com o cúmplice. Depois dessa cena, os dois integrantes da quadrilha fizeram o gerente refém, mas Gilberto acabou executado. Solicitaram que o gerente Gilberto saísse do veículo e corresse. Um deles efetuou vários disparos e acabou matando ele. Gilberto Manuel de Moura, de 44 anos, tinha sido sequestrado num sábado à noite, junto com a esposa, quando os dois voltavam para casa. Parte da quadrilha cuidava do sequestro, a outra do roubo ao posto. Ao todo, 7 criminosos estavam envolvidos na ação. Datena, segundo a polícia, tudo aconteceu depois que o Gilberto descobriu que um dos funcionários que trabalhava no posto de combustíveis era traficante. Esse funcionário, o nome dele é Marcelo, ele trabalhava no período da madrugada, das 10 da noite até as 6 da manhã. E durante o horário de trabalho, ele vendia entorpecentes. Assim que Gilberto, o gerente, descobriu o que ele fazia, decidiu trocar o Marcelo de horário. Colocou ele para trabalhar à tarde, das 2 até as 10 da noite. Foi a partir desse momento que Marcelo começou a armar um plano. Contratou 6 criminosos para roubar o posto e acabar com a vida do gerente. Marcelo, o mandante do crime e frentista do posto, ainda teria pedido para que os criminosos, assim que matassem o gerente, trouxessem um brinco que Gilberto usava, como prova de que o serviço tinha sido feito. Ele não estava na cena do crime. Acompanhava tudo de longe, mas arquitetou e planejou tudo. Veio a confessar e começou a indicar a participação dos outros. E nesse momento fomos indo atrás de cada um deles para buscar a versão da maioria deles, sendo que a maioria confessou o crime. 6 envolvidos no crime foram presos e um está foragido. Gilberto Manuel de Moura tinha 44 anos. Era conhecido como um homem alegre, de bem com a vida. Ele era casado há 15 anos com a mulher que também foi sequestrada e que ajudou a polícia a esclarecer o caso, já que ela era a única testemunha do que aconteceu naquela noite. Não merecia. Eu acho que ninguém merece passar pelo que ele passou. Foi muita barbaridade que fizeram com ele. A família tem medo de mostrar o rosto. Mas logo depois de saber da morte de Gilberto, a mãe e o pai dele, que tem 75 anos, tiveram que ser levados para o hospital. A família está desestruturada, não é? Devido à situação, porque era uma coisa que a gente não esperava. Uma coisa muito séria, uma coisa que chocou bastante com a família. Gilberto era gerente deste posto de combustíveis em Ibiúna, no interior de São Paulo. Também ia inaugurar uma nova empresa na cidade, mas o ganha-pão dele era o posto. Gilberto coordenava os funcionários. Assim que ele descobriu o que Marcelo fazia, poderia até ter despedido o frentista, mas decidiu trocá-lo de horário. Datena, os funcionários aqui do posto têm medo de falar sobre o que aconteceu. Segundo eles, sem gravar, o Marcelo trabalhava aqui no posto de combustíveis em Ibiúna, no interior de São Paulo, desde abril de 2015. Nessa mesma data foi quando ele conheceu Gilberto, que era o gerente do mesmo posto de combustíveis. Ele começou a trabalhar no período da noite, das 10 da noite até as 6 da manhã, e tinha sido trocado de turno. Ia trabalhar das 2 da tarde até as 10 da noite. Mesmo assim, os funcionários aqui dizem que nunca perceberam nenhum tipo de briga ou inimizade entre o funcionário e o gerente do posto. Ele não comentou nada com a família sobre esse acontecido. Todos os participantes do crime conheciam Gilberto. Além de serem traficantes, eles frequentavam o posto à noite e eram amigos de Marcelo. A mulher que aparece presa é namorada de Douglas, o atirador. Ela fez escolta para os sequestradores. E a polícia continua à procura do 7º envolvido no caso. Justiça. Só justiça. A gente tem até que agradecer às autoridades pelos que eles estão fazendo até agora, com essas prisões que já ocorreram. Então, a gente só pede justiça, que o juiz seja muito severo na aplicação da pena.